Pintou, para aqui, tem Beto! É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixem o like, é muito importante que vocês deixem o like, inscrevam-se aqui no canal também, porque tem um resultado excepcional para o Flamengo, uma verdadeira vitória do Flamengo na Copa Libertadores da América, com um empate entre Ñublense e Aucas por 0-0 na altitude de Quito. Eu vou explicar para você por que esse resultado é uma vitória. O Flamengo ganhou o jogo da Libertadores sem ter de entrar em campo, porque o Flamengo segue com apenas 4 jogos até esta noite, quando enfrenta o Racing, e Ñublense e Aucas já tem 5 jogos. E o Flamengo segue na segunda colocação. Então, a matemática do grupo nesse momento é a seguinte: o Flamengo precisa de 4 pontos apenas para se classificar matematicamente para a próxima fase, para as oitavas de final. Vou explicar para você. O Flamengo tem 2 jogos em casa, contra Racing e contra o Aucas. O Ñublense, que é nesse momento o terceiro colocado, tem os mesmos 5 pontos do que o Flamengo, só pode chegar a 8. O Flamengo, se ganhar um jogo, chega a 8, e se empatar o outro, chega a 9. Convenhamos que o Flamengo tem a obrigação de conquistar os 6 pontos, chegar aos 11 e de repente pleitear ainda a primeira colocação, que eu acho muito difícil, porque o Racing vai fechar a participação na fase de grupos contra o Ñublense no Presidente Perón, ou seja, em Buenos Aires, em Avejaneda, né, que fica ali perto de Buenos Aires. Então a situação melhor impossível para o Flamengo. O Flamengo tinha grande risco de acordar nesta quinta-feira fora da zona de classificação da Libertadores da América. Isso não aconteceu por causa deste resultado. Meu camarada, você gosta de fazer a sua fezinha? Então o seu lugar é na KTO. Acesse agora o site kto.com, tá? E faça o seu registro. Quando você fizer o seu registro, você vai usar o meu cupom Bernardo, tá? Bernardo é o meu cupom, tudo junto. Quando você usar o meu cupom, eu vou dar para você 20% a mais em relação ao valor que você depositar. Por exemplo, depositou R$100 para fazer sua fezinha, eu vou te dar 20. É evidente que você vai usar esse valor para fazer a sua fezinha no site kto.com. E eu posto as melhores odds do mercado, por exemplo, as odds para esse jogaço de bola entre Flamengo e Racing, no meu Instagram, @BernardoAqui. Meu Instagram é @BernardoAqui, siga-me lá, e aí nos stories eu posto diariamente as melhores odds do mercado. E você está a fim de fazer uma aula de graça de guitarra com um músico profissional? Então você tem uma grande oportunidade de graça com o professor de guitarra e violão, Átila Reis. É só entrar no site dele, cujo link está na descrição deste vídeo, e você consegue marcar com ele uma aula gratuita, um músico profissional, aula de guitarra, você que curte o rock and roll. Tá bom, galera? Vamos continuar aqui falando então sobre esse grupo do Flamengo, lembrando que o Flamengo vai jogar contra o Racing, né, na noite desta quinta-feira. Vai ter live no canal assim que acabar o jogo, então fique ligado. Assim o juiz apitou o final, a gente entra com a live instantaneamente. E a má notícia para o Flamengo é a ausência do Gabigol. Gabigol está fora deste jogo, tá? Gabigol não estará à disposição, portanto, o técnico Jorge Sampaoli pode escalar um time muito parecido em relação àquele que ganhou, que goleou brilhantemente o Vasco da Gama, principalmente com o primeiro tempo fora de série, né? Por 4-1 na última segunda-feira. Vamos lá. Goleiro, Matheus Cunha. Lateral direito, Wesley. Zagueiro, pelo lado direito, ou zagueiro central, como a gente falava antigamente, né? O Fabrício Bruno. E aí a dúvida, eu acho que Léo Pereira vai para o jogo, tá? Léo Pereira treinou nesta quarta-feira, vejamos o que vai acontecer no treino que o Jorge Sampaoli sempre faz nas manhãs em dia de jogos, tá? Mas eu acho que vai com Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio de campo, Thiago Maia, Pulgar, que bola que tá jogando o chileno, jogando futebol espetacular. Gerson deve ir para o jogo, Arrascaeta, Matheus França e Pedro. Esse deve ser o time do Flamengo para encarar o Racing.
que tem seu principal jogador, Matias Rojas, que perdeu pênalti em jogo do Campeonato Argentino, está sendo muito perseguido, vaiado pela torcida do Racing, porque já está negociado. Vai jogar no Corinthians, tá? É até uma boa oportunidade de mercado que eu acho que o Flamengo perdeu aí, a contratação do Matias Rojas, tá, pessoal? Então, anote aí que o Matias Rojas vai jogar no Corinthians. Falando em Corinthians, o time paulista deu um senhor vexame na Copa Libertadores da América ao ser desclassificado, ao perder por 3-0 para o Independiente Del Valle, né? Eu faço até uma observação em relação a esse time do Corinthians. Eu acho que a gente, eu falo a gente como imprensa, né, se deixou muito levar até uma autocrítica pelo que aconteceu naquele jogo em que o Corinthians derrotou o Atlético Mineiro por 2-0, né? Sendo que o Corinthians venceu aquele jogo de forma brilhante, inclusive brilhantemente e tal, numa atuação que foi exceção em relação ao desempenho dessa equipe sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, tá? Eu jamais teria escolhido, e eu tenho certeza que você, torcedor do Flamengo, tampouco, teria escolhido o Vanderlei Luxemburgo para ser técnico. Mesmo nos piores momentos de Paulo Souza, Vitor Pereira, Vanderlei Luxemburgo, com todo respeito ao profissional que é, e é um dos melhores que eu vi, hoje, não tem mais condição de dirigir uma equipe do tamanho, por exemplo, do Corinthians, né? E o Corinthians tomou esse 3-0 de forma acachapante do Independiente Del Valle, com problema seríssimo no seu lado esquerdo, seríssimo pelo seu lado esquerdo, tá? Então foi um resultado vergonhoso para o Corinthians. Vamos falar sobre o mercado da bola, no que diz respeito ao Flamengo. De La Cruz, que já disse sim ao Flamengo. O Flamengo tem tudo acertado com o Liverpool, do Uruguai, que detém 50% dos direitos federativos do jogador. Só falta se acertar com o River Plate. Jogou muito na partida entre River Plate e Fluminense. Jogou demais. Esse cara joga muita bola. Se vier para o Flamengo de fato, vai ser uma senhora contratação da equipe rubro-negra. E Alan, o próprio repórter Vene Casagrande, né, que acompanha bem lá as coisas do Flamengo e tal, disse, né, e confirma aquilo que a gente vem falando há muito tempo, que o Alan está muito perto de ser o novo volante do time rubro-negro. Beleza? Saudações, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.